Fala galera, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre operações de conjuntos. Bom, agora vamos falar de mais uma operação que é a diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se diferença de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então essa é a definição de diferença de conjuntos. Olha a forma de propriedade. A menos B, o símbolo utilizado é o símbolo de diferença mesmo, tá? Da subtração, A menos B. Elementos X, tal que esses elementos pertencem a A e esses elementos X não pertencem a B. Se eu faço A menos B, então os elementos pertencem a A e não pertencem a B. Se eu faço B menos A, os elementos pertencem a B, mas não pertencem a A. Olha esse detalhe aqui. Quando eu faço A menos B, o resultado vai ser diferente de quando eu fizer B menos A. Por quê? Olha só, eu tenho aqui o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. A menos B significa que eu vou pegar todos os meus elementos de A, mais os elementos de B estão fora, ou seja, os elementos de B não faz parte, tá? Só que tem elementos que existe interseção entre eles, que ele faz parte tanto do A quanto do B. E aqui a diferença A menos B significa que eu posso ter apenas elementos de A. Eu pego todos os meus elementos de A e vou tirar os meus elementos de B. Mesmo que ele pertence aos dois ao mesmo tempo, eu preciso retirar. Ou seja, quando eu faço A menos B, o meu resultado só pode ser elementos pertencentes somente ao A, tá bom? E quando eu faço B menos A, o meu resultado aqui é somente os elementos que pertencem a B. Nenhum elemento que pertence a A vai fazer parte, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar somente essa parte aqui, A interseção não faz parte, porque na interseção tem elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Nesse caso aqui, eu não quero elementos de B, tá? Aqui, eu tenho A menos B, ou seja, eu risquei toda essa parte aqui e esse B, conjunto B estando aqui dentro, eu não considero. Por quê? Porque eu quero somente os elementos que pertencem ao conjunto A. Aqui dentro tem elementos que pertencem tanto a A quanto a B, não é? Então, eu desconsidero. Então, vai ser somente essa parte fora aqui, como se fosse um ovo, né? Eu vou pegar só a clara do ovo, tá? Agora, quando eu tenho elementos que estão separados um do outro, ou seja, um elemento não está dentro do outro, ou seja, elementos não, conjunto, né? Aqui eu tenho dois conjuntos que estão separados, um conjunto não está dentro do outro, tá? Não tem interseção, nenhum está dentro, tá? Então, olha só, quando eu faço A menos o conjunto B, o meu resultado vai ser simplesmente todo o meu conjunto A. Se eu fizer B menos A, o meu resultado vai ser todo o meu conjunto B. Tá bom? Vamos aqui para a nossa parte prática. Eu vou fazer aqui para vocês um exemplo, tá? Olha só, dados o conjunto A, dados os conjuntos, né? A, que é esses elementos aqui, contendo, o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 3, 4, 5 e 6, tá? Olha só, quem pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? É o 3 e o 4, né? Aqui é o 3 e 4, 3 e 4. Agora, encontre os conjuntos A menos B e B menos A. Então, olha só, A menos B é diferente de B menos A. Então, portanto, eu preciso fazer os dois, né? Se aqui fosse no caso aqui, a operação de união, eu faria, por exemplo, A mais B, não precisaria fazer o outro, porque é o mesmo resultado. Agora aqui não, aqui eu preciso fazer os dois, porque os resultados serão diferentes. Olha só, A menos B são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem ao B. São quem? 1 e 2 apenas, tá aqui, 1 e 2. Agora, quando eu faço B menos A, eu quero somente elementos que pertencem ao B. Então, vai ser quem? O 5 e o 6, porque o 3 e o 4 pertencem ao A. Então, o conjunto B menos A será somente o 5 e o 6, tá bom? Então, essa é a operação de diferença de conjuntos. Agora, eu vou mostrar para vocês outra operação, que é o conjunto complementar. Para a gente entender o conjunto complementar, a gente primeiramente teria que saber o que é a diferença de conjuntos, porque para fazer o conjunto complementar, nós iremos utilizar a diferença, tá? Mas tem um detalhezinho, que faz o conjunto complementar ser diferente aqui desse tipo de operação aqui, que é a diferença de conjuntos. Olha só, quando dois conjuntos A e B são de tal maneira que B está contido em A, ou seja, B aqui, essa nomenclatura aqui, B contido em A, tá bom? Dizemos que a diferença A menos B é o conjunto complementar de B em relação a A, cuja representação é essa daqui. Olha só, representação, a nomenclatura para complementar é essa daqui, Eu vou ter dois conjuntos, tá bom? Conjunto A e B. Só que tem um detalhe.
Para que eu faça o complementar, eu tenho dois conjuntos. Para eu fazer o complementar, um conjunto precisa estar contido dentro do outro, ou seja, um conjunto precisa estar dentro do outro. Só faz sentido eu realizar o complementar se um conjunto estiver dentro do outro, ou seja, todos os elementos de um conjunto, ou seja, eu vou ter um conjunto maior e um conjunto menor. Só me faz sentido eu realizar o complementar se o conjunto menor estiver todo dentro do conjunto maior. Se isso não acontecer, não existe complementar, tá bom? Então, olha só, complementar de B em A. Olha só, o que seria o complementar de B em A? É você pegar o A menos o B, né? A operação realizada aqui é a diferença. Graficamente temos, eu tenho o conjunto A, que é um conjunto maior, e tenho o conjunto B, que é um conjunto menor. Então, como que é a leitura aqui? Complementar de B em A. O que isso significa? O complementar significa assim, ó, o que o seu conjunto B, ou seja, o que o seu conjunto menor falta para ele se transformar no conjunto maior? O que o conjunto menor falta para ele chegar no conjunto maior? Ou seja, o meu conjunto B, ou seja, o meu conjunto menor, não é esse aqui, o que está faltando para ele se transformar no conjunto maior? Essa parte riscada aqui, ó. Então é isso. Complementar significa o conjunto menor, o que está faltando para ele se transformar no conjunto maior. Então é isso aqui, ó. Essa parte aqui que está riscada é o que falta para o conjunto B se transformar no conjunto A, né, que é o conjunto maior, tá bom? A gente faz a leitura assim, ó, complementar de B em A, mas quando eu vou realizar o complementar de B em A, eu faço o quê? A menos B, tá vendo? Seria o quê? Em cima é o conjunto menor, embaixo é o conjunto maior, certo? Complementar de B em A, ou seja, o que falta para o conjunto B se transformar no conjunto A é o quê? É o fazer A menos B. Tá aqui, ó, sendo o conjunto A 1, 3 e 5 e o conjunto B 0, 1, 3, 5 e 6, ou seja, o conjunto B é maior do que o conjunto A, tá bom? Então, eu vou fazer o que? Complementar de A em B, tá? Então, o A é menor, o B é maior, então vai ser complementar de A em B. Não existe complementar de B em A, certo? Então, olha só, complementar de A em B, tá bom? Então, vamos lá, complementar de A em B é o que? É o fazer o maior menos o menor, ou seja, é o fazer o B menos A. Então, o que é o B menos A? É o 0 e 6, tá? Olha só, o conjunto menor é o A, conjunto A aqui. Quem são os elementos do A? 1, 3 e 5. E do B? São todos esses elementos aqui, ó. 1, 3, 5, 6 e 0. Mas o que falta para o conjunto A chegar no conjunto B, ou seja, o que falta para o conjunto A se transformar no conjunto B, são exatamente os elementos 0 e 6. Ou seja, você faz a operação B menos A, você vai descobrir quem os elementos que faltam para o conjunto A se transformar no conjunto B. Tá? Então, esse aqui é o complementar de B em A, ou seja, complementar de A em B, né? O contrário. No caso, a realização aqui da operação é B menos A. Ok? Agora, complementar de B em A. Complementar de B em A, eu vou fazer o quê? A menos B. Existe a possibilidade de eu fazer o conjunto A menos B, né? Nesse caso aqui? Não tem como, pessoal. Não tem como, tá? Tem como eu fazer sim, A menos B. Mas olha só, o que falta, né? Para o conjunto B se transformar no A, não tem como, eu tenho que retirar, não é? No caso aqui eu vou ter que retirar, não é? O complementar você vai acrescentar, não existe complementar você retirar. Ó, complementar é o quê? O que falta para você acrescentar no B para ele se transformar no A? Aqui não tem como. O que falta para você acrescentar no B para ele se transformar no A? Não existe essa possibilidade. Tá bom? Eu vou fazer o quê? A menos B, não tem como. Então, nesse caso aqui, não existe o complementar, né, de B em A, ou seja, o complementar, ó, o A menos B é o quê? Vazio, certinho? Então, nesse caso aqui, o complementar seria o quê? O conjunto vazio. Olha só esse texto aqui que eu escrevi aqui para explicar, né, o porquê não existe complementar de B e A nesse caso aqui. Só podemos fazer o conjunto complementar de A em B quando A estiver contido em B. Certo? Nesse caso aqui, o B não está contido em A, é o A que está contido em B. Então, vou fazer o quê? Só posso realizar aqui o complementar de A em B. Não existe a possibilidade de eu fazer o complementar de B em A, tá bom? Então, essa letra B aqui é vazia, tá? Porque não existe a possibilidade de eu fazer o complementar de B em A, correto? E para finalizarmos a nossa aula, vou explicar para vocês aqui, ó, número de elementos da união e da interseção de conjuntos. Olha só. Existe uma fórmula que relaciona o número de elementos, né, da união de A com B. Então, tem a união de dois elementos, de dois conjuntos, ó, a união de dois conjuntos, A e B. Tá aqui, ó, A união B. Aqui. O número de elementos de A
interseção B e o número de elementos de A e B. Olha só, vou explicar para você essa definição aqui. Qual será o número de elementos de A união com B? Ou seja, eu tenho dois conjuntos, né? Dois conjuntos. Esses dois conjuntos podem existir interseção entre eles. Eu quero calcular quantos elementos existem. Quantos elementos existem da união do A com B, só que no caso está existindo uma interseção, né? Está existindo interseção. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse caso, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui ó, de interseção. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, né? Quantos elementos tem aqui? No A eu tenho, ó, 1, do elemento A, do conjunto A eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E no conjunto B? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no conjunto A, eu tenho 7 elementos. E no conjunto B, eu tenho quantos elementos? 5. Aí você pensa, então, qual o total de elementos aqui? É 7 mais 5? Não é? Se eu somar 7 mais 5, vai dar quanto? Vai dar 12, não é? Mas vamos contar todos os elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O total de elementos aqui é 9. Se eu somar os elementos de A, eu tenho 7 elementos. Aqui, ó, de elementos do conjunto A, são 7 elementos. Se eu somar os elementos do conjunto B, são 5 elementos. Mas se eu somar todos os meus elementos, eu tenho só 9. E se eu somar 5 com 7, dá 12. Mas o total é 9. Então, olha só. Como que eu faço para considerar o total de elementos? Eu vou pegar todos os meus elementos de A. Então, tem 1, né? Olha só, eu contei o 2, o 4 e o 6. E quando eu contar os elementos de B, eu também vou contar novamente o 2, o 4 e o 6. Então, o que eu faço? Eu conto todos os meus elementos de A, somo com todos os meus elementos de B, mas eu preciso tirar essa interseção uma vez, porque quando eu considerei os elementos de A e os elementos de B, eu considerei o 2, o 4 e o 6, ou seja, que é a interseção, eu contei duas vezes. Contei duas vezes. Então, eu preciso fazer o que para me contar os elementos de forma correta? Eu vou somar todos os meus elementos de A com todos os meus elementos de B. E depois, por fim, eu vou ter que subtrair a interseção. Porque quando eu somo os elementos de A com os elementos de B, eu conto a interseção duas vezes. E se eu subtrair a interseção, eu tiro ela, né? A segunda vez eu estou tirando ela. Então, ela vai ser contada apenas uma vez. Então, olha só. Agora eu vou mostrar para vocês por que isso daqui dá certo. Olha só, eu tenho, ó, todos os meus elementos de A são quanto? 7. Mais, todos os meus elementos de B são quantos? 5. Aí eu subtraio a interseção, ou seja, 7 mais 5 dá quanto? 12. Só que quando eu subtrair a minha interseção, eu vou tirar quanto? 3. Então vai ficar o quê? 7 mais 5, 12. 12 menos 3, 9. Aí sim eu terei a quantidade exata, né, dos meus elementos, tá bom? Então vamos lá para o número de elementos agora para você entender. Olha só. Então essa teoria está dizendo isso, ó. Essa definição aqui, ó, existe uma fórmula que relaciona o número de elementos de A união com B e o número de elementos de A interseção com B e os números de elementos de A e B, ou seja, eu tenho os números de elementos de A e o número de elementos de B. Existe, na fórmula eu vou ter o que? A união e posso ter também o que? A interseção. Então tá aqui, ó, o número de elementos da união de A com B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção de A com B. Foi o que eu expliquei para vocês, né, anteriormente lá naquele diagrama lá, naqueles dois diagramas lá. Olha só. Ou então você pode deparar com exercícios que demonstram isso aqui, ó. O número de elementos de A menos os elementos de B é igual ao número de elementos de A menos o número da interseção de A com B. Tá bom? Então, quando você quer contabilizar o total de elementos de A menos B, você faz o número de elementos de A, menos o número da interseção de A com B. Agora, quando você quer somar os números de elementos, contabilizar os números de elementos de A união com B, você faz o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos a interseção dos dois, tá bom? Vamos para o exemplo que você vai entender, né? Essa parte que está explicando aqui de forma teórica, tá? Então, você vai trabalhar essas duas formulazinhas aqui. Olha só. Ó, uma questão aqui, ó, né, de vestibular, ou uma questão de concurso, né, FATEC aqui, ó. Olha só, o conjunto A tem 20 elementos. Nesse caso aqui, não tem nem a necessidade de mostrar os elementos do conjunto. O que importa é a sua quantidade de elementos que cada conjunto possui, tá? Olha só, o conjunto A tem 20 elementos. A interseção de A com B tem 12 elementos. E a união tem 60 elementos. O número de elementos do conjunto B é...
Então vamos lá. Primeiramente, vamos escrever a fórmula. Ó. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção A com B. Agora vamos substituir. A união de A com B é 60. Então tá aqui, ó, o número de elementos de A com B é 60. Igual. O número de elementos de A são 20. Então tá aqui, ó, 20 mais o número de elementos de B, o exercício que você calcula, ou seja, quer descobrir, não é? Menos o número de elementos da interseção. A interseção são quanto? 12, ó. Então tá aqui 12. Basta agora eu resolver essa minha equação, tá bom? Ó, então, ó, o número de elementos de B, eu vou passar o 20 e o 12 lá para o outro lado. Então, olha só, vai ficar aqui, ó, o número de elementos de B é igual a 60, que está do outro lado, né? O 20 vai para lá e ele fica negativo, e o 12 vai para lá e ele fica positivo, né? Então, vai ficar assim, ó. O número de elementos de B é igual a 60 menos 20 mais 12. Portanto, o número de elementos de B é igual a 52. Tá bom? Então, tá aqui, ó, letra E, 52. Tá bom? Exemplo 2. A e B são dois conjuntos tais que 13 elementos pertencem a A e não pertencem a B. Então, o número de elementos de A são 13, só que eu tenho os elementos aqui de A que também pertencem a B, que está dizendo, aliás, que não pertencem a B, não é? Então, olha só, ó, A e B são dois conjuntos tais que 13 elementos pertencem a A, então tem dois conjuntos aqui, A e B são dois conjuntos. Então, 13 elementos pertencem a A e não pertencem a B. Então, eu tenho somente 13 números que pertencem a A, mas, né, que não pertencem a B. Ou seja, mas eu tenho alguns elementos também que pertencem a B. Mas desses elementos, todos esses elementos aqui, só 13 pertencem a A. Aí fala aqui, ó. E 13 pertencem a B e não pertencem a A, né? Então, ó, 13 pertence a B, né, e não pertence a A. Então, o número de elementos de A são 13 que pertencem somente a A, mas eu tenho outros que pertencem a B. E eu tenho também no número de elementos de B, que são 13, mas tem outros que pertencem a A, que eu não sei quantos eles são. Então, os elementos que pertencem a B, né, tá vendo, ó? Aqui somente os elementos que pertencem a A e esse aqui somente a A. E tem alguns que pertencem a A e B, ou seja, interseção. Né? Então, vou chamar de X. E aqui também são 13 que pertencem somente a B. E tem outra quantidade aqui que pertence tanto a A quanto a B, que também será a nossa interseção. Que a quantidade que está aqui é a mesma que está aqui também. Aí fala assim, ó. E 39 pertencem a A e B. Pertence a A ou a B. Né? Então, o que significa pertencer a A ou a B? É a união. É a união. Olha só. 39 elementos pertencem a A ou ele pertencerá a B, ou seja, será a união. Então, unindo todos os meus elementos, eu tenho 39 elementos. Então, pertencer a A ou pertencer a B significa a união dos dois conjuntos. Então, ó, eu tenho 39 elementos que pertencem a A. 39 elementos que pertencem a A e a B, ou seja, eu tenho a união, tá bom? Então, vou ler novamente aqui para tirar toda essa dúvida aqui, né, que ficou aqui na nossa coleta de dados. Olha só, A e B são dois conjuntos tais que 13 elementos pertencem a A e não pertencem a B. Então, 13 elementos pertencem somente a A. Beleza, somente a A pertence a esse daqui, né, 13. Aí fala assim, ó, e 13 elementos pertencem a B e não pertencem a A. Então, eu tenho também 13 elementos que pertencem somente a A. Somente a B. Aí fala assim, ó, e não pertence, né, ou seja, 13 elementos pertencem somente a B e não pertencem a A. Então, parei aqui. E 39 elementos pertencem ou a A ou a B. Ou seja, eu tenho 13 elementos que pertencem a A e eu vou ter elementos aqui que pertencem aos dois, não é? Quando eu faço a união, eu tenho um total de 39. Ou seja, se eu somar 13 mais 13 dá 39? Não dá. A união dos dois conjuntos é 39. Quando eu tenho 39 elementos que pertencem a A ou a B, eu estou fazendo o que? A união. Então, a minha união, né, do conjunto A com B dá 39. Se eu somar 13 mais 13, vai dar 26. Dá 39? Não dá. Então, significa que eu tenho elementos aqui se intersectando, ou seja, eu tenho interseção. Então, olha só, qual é a quantidade de interseção, de elementos de interseção? Não sei, vou chamar de X. Então, o conjunto A tem 13 elementos pertencentes somente a A, mais uma quantidade que eu estou chamando de X, que está na interseção. E no conjunto B, eu tenho 13 elementos, né, que pertencem somente a B, mais uma quantidade que está na interseção. Somando 13 mais interseção vai dar 39. Né? Então, ó, número de elementos de A
interseção B vai ser x, eu não sei essa quantidade. Por isso aqui eu consigo identificar somente pela lógica. Mas vamos jogar na fórmula para você entender pela fórmula, olha só. Número de elementos união com A é igual ao número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção de A com B. Então vamos substituir. União de A com B, 39. Número de elementos de A, 13 mais x. Número de elementos de B, 13 mais x também. Menos a interseção. O que é a interseção? X, tá? Então olha só. Esse x aqui, ó, eu posso cortar com esse x aqui, vai sobrar só 1, certo? Então, eu vou pegar esse 13 mais esses 13, que é 26, e jogar para o outro lado, certinho? Então, vai ficar assim, ó, vai dar 26, vai ficar assim, ó, x é igual a 39 menos 26, ou seja, x é igual a 13, portanto, x, que está representando a interseção, né, de A com B, ou seja, os elementos da interseção de A com B é igual a 13, tá? Então, olha só, se 13 pertence só a A e 13 pertence só a B, gente, então eu tenho, ó, 13 mais 13, 26. E 39 é a união, ou seja, 13 mais 13, 26. Então, a união vai ser o quê? 39 menos 26 aqui, que vai dar os 13 também. Então, tem 13 elementos pertencentes a A, 13 elementos pertencentes a B e 13 elementos pertencentes à união de A com B. Certo, galera? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre operações entre conjuntos. Certinho? Então, ficamos por aqui e fui!